Ei, meu nome é Lucas. Tenho 27 anos. Até 6 meses atrás, eu era só o instrutor de yoga que pegava 3 ônibus para dar aula em estúdio de luxo nos Jardins. Aí, numa quinta-feira de fim de tarde, uma mulher negra, elegante, casada, entrou atrasada na sala cheia. E quando ela perdeu o equilíbrio, sussurrou olhando direto nos meus olhos. Então me segura. Eu segurei a cintura dela. E não voltei a soltar, nem quando descobri que ela era mãe do meu melhor amigo da faculdade. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu tinha 27 anos quando conheci Helena Duarte. Quer dizer, não exatamente conheci. A primeira vez que a vi foi numa quinta-feira de fim de tarde, no estúdio de yoga onde eu trabalhava nos Jardins. Ela entrou atrasada, com aquele jeito de quem não está acostumada a se desculpar por nada. A sala já estava cheia. Tinha umas 15 mulheres nos tapetes, todas de legging cara, garrafa de água importada, aquele clima de quem compra equilíbrio por hora. Eu estava no meio de uma sequência quando a porta se abriu devagar. Ela parou na entrada. Mulher negra, elegante, uns 40 e poucos anos, cabelo preso num coque baixo. Anel de casamento pesado, brilhando mesmo com pouca luz. Ela olhou para mim como quem pede permissão sem abrir a boca. Eu só acenei com a cabeça. Ela escolheu um tapete verde escuro no fundo da sala. Tirou os sapatos sem pressa. Ajeitou a bolsa no canto. As outras alunas já tinham voltado a respirar, seguindo minha voz. Mas eu perdi o ritmo por uns 3 segundos. Tinha algo nela que não encaixava naquele lugar. Não era a roupa. Não era o jeito de se mover. Era o olhar. Cansado. Mas não de sono. Cansado de carregar alguma coisa pesada demais por tempo demais. Continuei a aula. Guiei as posturas, corrigi algumas alunas, mantive a voz calma. O cheiro de incenso de sândalo tomava conta da sala, misturado ao ar-condicionado gelado e ao suor limpo. A luz alaranjada do fim de tarde entrava pelas janelas enormes, desenhando sombras nos corpos. Foi numa postura de equilíbrio que eu percebi. Ela estava tentando ficar num pé só, braços abertos, mas o corpo balançava demais. Os ombros tensos, a respiração presa. Ela ia cair. Eu me aproximei por trás, devagar. Você precisa de ajuda com o equilíbrio. Falei baixo, só para ela ouvir. E então ela virou o rosto de leve, ainda tentando não cair, e sussurrou. Então me segura. Não foi um pedido. Foi quase um desafio. Eu segurei a cintura dela com as 2 mãos, firme, evitando a queda. Senti o peso real do corpo dela contra as minhas palmas. A textura áspera do tecido da legging. O perfume suave de algo caro que eu não sabia dar nome. A sala inteira ficou em silêncio por 1 segundo. Ela voltou ao chão, se recompôs, e eu me afastei como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido. Eu só não sabia o quê. A aula terminou meia hora depois. As mulheres começaram a sair, conversando sobre trânsito, restaurante novo, fim de semana. Eu fiquei recolhendo os tapetes extras, apagando as velas, fingindo que estava tudo normal. Helena ficou por último. Ela guardou as coisas devagar. Pegou a bolsa, ajeitou o cabelo, colocou os sapatos. Quando passou por mim na porta, parou. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa. Desistiu. E foi embora. Eu tranquei a sala, desliguei as luzes, fiquei ali parado no corredor vazio por alguns minutos. Meu reflexo no vidro escuro da porta parecia cansado. Barba por fazer, camiseta surrada, mochila velha pendurada no ombro. Eu tinha pegado 3 ônibus para chegar ali naquele dia. Ela provavelmente tinha descido de carro com motorista. Era esse o meu mundo. Estúdio de luxo, clientes ricas, e eu sempre do lado de fora dessa vida, mesmo quando estava dentro da sala. No dia seguinte,
Acordei cedo com o barulho do vizinho ligando o rádio alto. Meu apartamento era pequeno, um quarto e sala que mal dava para chamar de sala. Cozinha apertada, pia cheia de louça, conta de luz em cima da geladeira. Fiz café coado, comi pão com manteiga, coloquei os tapetes na mochila, peguei o metrô lotado das 7h30. Fiquei de pé, espremido entre um cara que cheirava a cigarro e uma mulher que dormia em pé. Eu olhava pela janela escura do túnel, pensando em nada, tentando juntar energia para o dia. Quando cheguei ao estúdio, a diferença era brutal. Cheiro de produtos caros, piso de madeira clara, recepção impecável, com flores frescas todo dia. Janaína, a recepcionista, estava organizando a agenda no computador. Unhas feitas, perfume forte. Bom dia, Lucas. Ela nem levantou os olhos. Bom dia. Fui direto para o vestiário trocar de roupa. Bianca, outra instrutora, estava lá, reclamando de uma aluna que tinha cancelado em cima da hora. Essas mulheres acham que a gente não tem conta para pagar. Ela bufou, ajeitando o top. Eu não respondi. Só vesti a camiseta limpa, amarrei o tênis, peguei a garrafinha de água. Bianca me olhou de canto. Você tá bem? Parece meio... distante. Tô só cansado. Cansado ou pensando em alguma cliente? Ela riu, mas não era brincadeira inocente. Eu fingi que não ouvi e saí. O dia foi longo. 3 turmas seguidas, todas lotadas. Mulheres de 30, 40, 50 anos, todas buscando a mesma coisa. Um lugar onde pudessem respirar sem cobranças por 1 hora. Eu guiava as posturas no automático. Voz calma, pausas longas, correções suaves. Mas eu estava distraído, pensando nela. No "então me segura", no jeito que ela tinha olhado para mim. No final do dia, quando a última turma saiu, fui até a recepção. Janaína estava fechando o caixa, contando dinheiro. Janaína, fala. Aquela aluna que entrou atrasada ontem, a de legging preta, cabelo preso. Ela levantou os olhos com um sorrisinho. A doutora... Helena? Doutora? É, Helena Duarte, esposa do doutor Eduardo Albuquerque, cirurgião famoso. Você não sabia? Eu senti o estômago apertar. Não sabia. Ela é cliente nova, aula experimental. Colocou na ficha que quer voltar semana que vem. Janaína voltou a contar o dinheiro, desinteressada. Eu fiquei ali parado, processando. Helena Duarte Albuquerque. Esse sobrenome? Eu conhecia esse sobrenome. Voltei para a sala vazia, sentei no chão de madeira, encostei a cabeça na parede fria. E então a memória veio. 7 anos antes. Faculdade. Curso de educação física que eu mal conseguia pagar. Gabriel, meu colega de turma, sempre me ajudando com as matérias difíceis, me emprestando livro, me chamando para almoçar na casa dele quando sabia que eu estava sem grana. Passa lá em casa qualquer dia, meu. Minha mãe faz o melhor café do mundo. Eu fui uma vez. Cobertura nos jardins. Elevador privativo. Hall com quadros caros. Porta de madeira pesada. Quem abriu foi Gabriel. Entra, relaxa. Mas eu não conseguia relaxar. Aquele lugar era de outro planeta. Sala enorme, janelas do chão ao teto, vista para a cidade inteira. Sofá de couro, tapete persa, silêncio caro. A mãe dele estava na cozinha. Eu a vi de longe, de costas. Cabelo solto, vestido simples, pés descalços. Ela estava preparando o café. Gabriel me apresentou, mas foi rápido. Ela cumprimentou com educação, sorriu, voltou para a cozinha. Eu me lembro de pensar que ela parecia cansada, mesmo sorrindo. O pai dele, Eduardo, apareceu no meio da tarde. Jaleco branco, celular na mão, falando alto ao telefone. Ele mal olhou para mim. Acenou com a cabeça, entrou no escritório, trancou a porta. Gabriel fingiu que estava tudo normal. Mas eu senti o gelo na casa. Sentado naquela sala vazia do estúdio, 7 anos depois, eu me dei conta. Helena Duarte Albuquerque. A mãe do Gabriel.
A mulher que eu tinha segurado pela cintura no dia anterior. A mulher que tinha sussurrado, então me segura, como se estivesse pedindo muito mais do que equilíbrio. Eu peguei o celular, procurei o contato antigo do Gabriel. Arquivado. Foto antiga dele sorrindo, de boné, numa festa da faculdade. A gente tinha se afastado depois da formatura. Cada um seguiu seu rumo. Ele para a tecnologia, eu para o yoga, ele para reuniões em coworking, eu para o metrô lotado. Não mandei mensagem. Só olhei para a foto e pensei, se alguém me dissesse naquela tarde na cobertura que um dia eu tocaria a cintura da mãe dele, eu teria chamado de piada de mau gosto. Mas não era piada. Era real. E estava só começando. Na semana seguinte, Helena voltou. Pontual. Sem atraso. Ela entrou na sala antes das outras, escolheu o mesmo tapete verde escuro, ajeitou as coisas devagar. Eu fingi naturalidade, dei boa tarde, comecei a acender as velas. A turma foi igual. Posturas, respiração, correções. Mas dessa vez eu percebi mais. O jeito que ela tirava a pulseira de ouro antes de começar, porque roçava no tapete e fazia barulho. O jeito que ela fechava os olhos com força demais durante os alongamentos, como se estivesse tentando apagar alguma coisa. O jeito que ela evitava a conversa com as outras mulheres, sempre saindo rápido, sempre sozinha. No final da aula, ela ficou uns segundos a mais guardando as coisas. Eu estava desligando o som, enrolando o cabo. Ela parou na porta, olhou para mim, abriu a boca, fechou e foi embora de novo. 2 dias depois, ela voltou. E mais 2 dias depois, de novo. Sempre na mesma turma, sempre no mesmo tapete, sempre com aquele olhar cansado que eu não conseguia ignorar. As outras alunas começaram a comentar. A esposa do doutor tá vindo direto, né? Ela é tão bonita, mas parece tão, sei lá, distante. Dizem que o marido vive no hospital, coitada. Eu fingia que não ouvia. Mas ouvia tudo. Foi numa quinta-feira, final de aula, que ela finalmente falou comigo. Janaína estava na recepção, mexendo no celular. Helena se aproximou com a bolsa no ombro, voz baixa. Com licença. Janaína levantou os olhos. Oi, doutora. Tudo bem? Tudo. Eu queria saber se o estúdio oferece algum tipo de aula mais reservada. Reservada? É, por causa da minha agenda e exposição. Prefiro algo com menos gente. Janaína começou a explicar os pacotes, mas Helena me olhou. Se fosse possível, eu gostaria de algo com ele. Apontou para mim com o queixo, discreta. Eu senti o peso do pedido. Janaína arqueou a sobrancelha, mas manteve o profissionalismo. A gente pode ver isso sim. Lucas, você tem horário vago para particular? Eu tinha. Tinha porque precisava. Porque o aluguel estava atrasado. Porque cada real extra fazia diferença. Tenho. Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Posso fazer de noite depois do expediente, ou cedo de manhã. Helena pensou por um segundo. De noite seria melhor. Amanhã, 9 da noite? Pode ser. A gente combinou ali mesmo. Janaína anotou, imprimiu um termo. Helena assinou sem ler direito. Quando ela saiu, Bianca apareceu do nada, encostada na parede do corredor. Cuidado, Lucas. Cuidado com o quê? Cliente VIP, casada, pedindo aula particular de noite. Ela deu um sorrisinho. Você sabe como isso parece, né? Não parece nada. É trabalho. Trabalho, ela repetiu, irônica. Tá bom. E foi embora. Eu fiquei ali parado, olhando para o papel que Janaína tinha deixado em cima do balcão. Nome: Helena Duarte Albuquerque. Modalidade: aula particular. Horário: 21 horas. Eu peguei o papel, dobrei, guardei no bolso. À noite, em casa, lavei minha melhor camiseta de treino. A única que não estava desbotada demais. Revisei mentalmente as sequências que podia usar para uma aula tranquila, sem forçar, sem pressão. Deitei na cama, encarando o teto, repetindo para mim mesmo.
É só trabalho. Só trabalho. Mas não acreditei nem por um segundo. No dia seguinte, cheguei ao estúdio às 8:30 da noite. Janaína já tinha ido embora. Bianca também. O prédio estava vazio, só a luz da recepção acesa. Abri a sala, acendi as velas, coloquei o incenso de sândalo, ajeitei um único tapete no centro. Verifiquei o relógio. 8:50. O silêncio era diferente. Sem risadas, sem conversas, sem movimento. Só eu, a sala vazia e o barulho distante da avenida lá embaixo. Às 9 em ponto, o interfone tocou. Desci, abri a porta lateral. Helena estava ali, sem maquiagem forte, cabelo preso, roupas simples de treino, mas ainda impecável. Oi. Oi. A gente subiu em silêncio. A aula começou devagar. Eu guiei exercícios leves, respiração, alongamentos básicos. Ela seguia as instruções sem reclamar, mas eu sentia a tensão nos ombros dela, a dificuldade em relaxar. No meio da sequência, durante uma pausa, ela falou: "Desculpa se isso é estranho." "Não é estranho." "É sim. Pedir aula particular de noite parece coisa de..." Ela não terminou a frase. Eu sentei no chão, de frente para ela. "Parece coisa de alguém que precisa de um espaço só seu." Ela me olhou, surpresa. É isso." Ficamos alguns segundos em silêncio. "Seu marido..." Eu comecei, mas ela cortou. "Meu marido vive no hospital. Plantão, cirurgia, congresso. A gente mal se vê." "E seu filho?" Ela piscou. "Como você sabe que eu tenho filho?" Merda. "Desculpa, a Janaína comentou que a senhora é mãe do Gabriel." Ela relaxou. "Ah, é. O Gabriel. Ele mora comigo ainda, mas também vive no mundo dele. Trabalha com tecnologia. Dorme tarde, acorda tarde. A gente cruza na cozinha de vez em quando." Eu só acenei. Não contei que conhecia o Gabriel. Não ainda. A gente retomou a aula. Mas no final, quando ela estava guardando as coisas, disse algo que mudou tudo. "Sabe, seria ainda mais fácil se você pudesse ir na minha casa, na cobertura, em horários que meu marido tá no hospital." Eu congelei. "Na sua casa?" "É. Tenho espaço, é mais discreto, não preciso sair e..." Ela hesitou. "E é mais confortável para mim." Eu pensei nas contas. No aluguel, na necessidade. "Posso sim." "Ótimo. Te mando o endereço." Ela saiu, me deixando sozinho na sala. Eu fiquei ali, recolhendo o tapete, apagando as velas, sentindo o cheiro de sândalo ainda no ar. A voz da Bianca ecoou na minha cabeça. "Cuidado, Lucas." Eu ignorei. Peguei a mochila, tranquei a sala, desci a escada. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava entrando em algo que não sabia como ia terminar. 3 dias depois, eu estava de volta àquele elevador. Mesma hora. Mesmo tapete nas costas. Mas tudo parecia diferente. O som abafado do elevador subindo. O tranco pequeno quando chegou no andar. A porta se abrindo devagar. Helena já estava esperando no corredor. Pés descalços, calça de moletom, camiseta simples. Ela parecia menor, mas real. "Oi. Oi." Eu entrei na cobertura pela segunda vez na vida. A primeira tinha sido 7 anos atrás, quando Gabriel me convidou. Eu era só o amigo pobre da faculdade, impressionado com o tamanho daquele lugar. Agora eu era outra coisa. Não sabia exatamente o quê, mas era outra coisa. A sala era enorme, janelas do chão ao teto, cidade acesa lá embaixo, silêncio caro. A gente afastou uma mesinha de centro, estendeu o tapete verde escuro no meio da sala. A aula começou igual. Respiração, alongamentos, posturas leves. Mas aos poucos, ela começou a falar. "Eu tenho insônia há anos." Eu ajustei a postura dela, mãos nos ombros, suave. "Desde quando?" "Desde... sei lá. Desde que casei, talvez." Ela riu, mas não tinha graça nenhuma naquele riso. A gente continuou. Eu guiava, ela seguia. No final, ofereceu café. Eu recusei, como sempre.
Mas quando fui embora, senti que tinha deixado algo naquela sala. Não sei o quê. Só sei que não era só o cheiro de incenso. As semanas seguintes viraram rotina. Terça e quinta, 9 da noite, na cobertura. Eduardo sempre no hospital. Gabriel sempre no quarto, de fone, vivendo no mundo dele. Eu subia pelo elevador, entrava, estendia o tapete, começava a aula, e a cada noite Helena falava um pouco mais. Eu tenho medo de envelhecer. Eu não lembro da última vez que alguém me abraçou de verdade. Às vezes eu olho no espelho e não reconheço quem está ali. Eu escutava. Não julgava. Só escutava. E no meio de uma dessas aulas aconteceu. Ela estava tentando uma postura de equilíbrio. Um pé só, braços abertos. Balançou. Perdeu o eixo, caiu sentada no tapete. E começou a rir. Mas o riso virou choro. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu me aproximei devagar. Sentei na frente dela. Helena. Desculpa, eu não queria... Respira. Só respira. Ela tirou as mãos do rosto. Olhos vermelhos, lágrimas escorrendo. Eu não consigo me equilibrar. Nem em pé, nem na vida. Eu estendi a mão, devagar, e encostei na testa dela. Suave. Só para ela ter onde se apoiar. Conta 10 respirações. Só isso. Ela segurou minha mão. Firme, como quem segura a única coisa sólida no meio de um terremoto. E contou. 1, 2, 3. Quando chegou no 10, ela soltou. Enxugou o rosto. Tentou sorrir. Obrigada. De nada. Mas a gente sabia. Aquilo não tinha sido só uma aula. Na semana seguinte, tudo mudou. Era uma quinta-feira. Eu cheguei no horário, como sempre. Mas Helena estava diferente. Olheiras fundas. Mãos tremendo de leve. Tá tudo bem? Tá. Mas não estava. A gente começou a aula. Ela errou as posturas. Perdeu o equilíbrio 3 vezes. Quase caiu de novo. E então parou no meio, sentou no tapete e desabou. Ele me trai. Eu congelei. O quê? O Eduardo. Ele me trai. Há anos. Com residentes, com colegas. Eu sei, todo mundo sabe. Menos eu, oficialmente. Ela olhou para mim, olhos cheios de dor. E sabe o pior? Eu finjo que não sei. Porque é mais fácil. Porque se eu admitir, eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu não sei o que fazer. Eu me sentei na frente dela. Fiquei em silêncio por um tempo. E então falei. Eu cresci sem nada. Meu pai era pedreiro. Minha mãe, faxineira. A gente morava num cômodo alugado. Eu sempre achei que se eu trabalhasse duro, ia chegar em algum lugar. Mas nunca cheguei. Continuo pegando ônibus lotado. Continuo contando moedas no fim do mês. E tem dias que eu olho para esse tapete e penso, isso é tudo que eu vou ser. Um cara que ensina gente rica a respirar. Ela me olhou surpresa. Por que você está me contando isso? Porque você não é a única que se sente insuficiente. A gente ficou ali, sentados um de frente para o outro, no meio daquela sala enorme, com a cidade acesa lá embaixo. E foi aí que o interfone tocou. Helena arregalou os olhos. É o porteiro. Ela levantou, atendeu, e o sangue sumiu do rosto dela. O motorista está chegando para buscar o Eduardo. Ele está voltando mais cedo. Meu coração disparou. Ela olhou para mim apavorada. Você precisa ir. Agora. Eu recolhi o tapete às pressas, joguei na mochila, me levantei. Ela ajeitou os cabelos, enxugou o rosto, tentou parecer normal. Quando eu estava quase na porta, ouvi o barulho da chave girando. Eduardo entrou. Jaleco branco, celular na mão. Voz alta ao telefone. Ele olhou para mim de relance. Franziu a testa. Quem é você? Lucas, instrutor de yoga da sua esposa. Ele olhou para Helena. Yoga? É, eu te falei, lembra? Ele não lembrava, ou não ligava. Deu de ombros, voltou para o telefone, entrou no escritório, bateu a porta. Eu e Helena ficamos parados no corredor, respirando rápido. Vai, ela sussurrou. Por favor. Eu fui. No dia seguinte, no estúdio, Bianca me encurralou no corredor. Lucas, você está se envolvendo demais com essa mulher.
Não tô. Tá sim, eu vejo no seu rosto. Você tá pensando nela o tempo todo. É cliente, Bianca. Cliente casada, com marido famoso, com filho da sua idade. Eu não respondi, porque ela estava certa. 2 dias depois, Gabriel me chamou para tomar um café. A gente se encontrou num shopping perto do estúdio. Fazia anos que a gente não se via direito. Ele estava diferente. Mais velho, barba feita, roupa cara. E aí, Lucas, quanto tempo? Pois é. A gente pediu café, conversou sobre trabalho, sobre a vida, e então ele falou: Minha mãe tá fazendo yoga. Eu engoli seco. É? É. Ela fala muito bem do instrutor. Diz que é a única coisa que ajuda ela a dormir. Ele mexeu no celular. Me mostrou um story antigo que Helena tinha postado. Dava para ver um pedaço do tapete verde. E minha voz ao fundo. É você, né? É, ele sorriu. Que coincidência doida. Você dando aula para a minha mãe. Eu forcei um sorriso. Pois é. Mas Gabriel ficou sério. Lucas, ela tá bem? Minha mãe. Você acha que ela tá bem? Por que você pergunta isso? Porque meu pai é um filho da puta. Ele trai ela. Há anos. Todo mundo sabe. E ela finge que não sabe. E eu não sei como ajudar. Ele encostou a xícara na mesa. Me encarou. Se você consegue fazer ela sair de casa e respirar, cuida dela, tá? Mas não deixa ela se machucar mais. Eu senti o peso daquelas palavras. Vou cuidar. Mas por dentro eu sabia. Eu não estava cuidando. Eu estava me apaixonando. Naquela noite, recebi uma mensagem de Helena. Curta, fria, direta. Não marque mais comigo. É melhor assim. Nenhuma explicação. Nenhum motivo. Só o corte. Eu li a mensagem umas 20 vezes. Deitei na cama, encarei o teto e não consegui dormir. 2 semanas se passaram. Eu não vi Helena. Não ouvi a voz dela. Nada. A vida voltou ao normal. Aulas no estúdio, metrô lotado, conta atrasada. Mas não era normal. Eu pensava nela o tempo todo. Passava de ônibus em frente ao prédio dela. Olhava para a cobertura. Tentava adivinhar se ela estava lá. Algumas noites a luz da varanda ficava acesa. Outras, tudo escuro. Eu me pegava abrindo o Instagram dela, olhando os posts antigos. Fotos de viagem. Fotos de família. Sorrisos que não chegavam nos olhos. Ela tinha parado de postar. E isso me preocupava mais do que deveria. No estúdio, meu desempenho caiu. Eu trocava nomes de posturas. Errava sequências. Minha voz falhava no meio das aulas. Bianca percebeu. Lucas, você precisa de uma pausa. Não posso. Preciso do dinheiro. Então, pelo menos muda de estúdio. Vai para um lugar com menos pressão. Eu não mudei. Mas naquela semana, Janaína me chamou na recepção. A doutora Helena ligou, cancelou o pacote dela, disse que não vai mais fazer aula. Eu fingi que não doeu. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Passou mais uma semana. Eu tentei escrever mensagem para Helena umas 10 vezes. Espero que você esteja bem. Apaguei. Se precisar de alguma coisa? Apaguei. No final, não mandei nada. Porque o que eu ia dizer? Eu sinto sua falta? Eu penso em você toda noite? Não dava. Ela era casada. Mãe do meu amigo. Cliente. Eu era só o instrutor. Foi numa quarta-feira, 2 da manhã, que tudo mudou. Eu estava acordado. Insone. Olhando pela janela do meu apartamento, vendo a rua vazia. O celular vibrou em cima da mesa. O som ecoou no silêncio. Eu peguei. Mensagem de número desconhecido. Uma foto. O tapete verde escuro dela, estendido no chão de uma sala que eu reconheci na hora. Não era a cobertura. Era o estúdio. E embaixo da foto só uma frase. Meu equilíbrio piorou. Meu coração disparou. Eu digitei, mãos tremendo. Você tá no estúdio? A resposta veio rápido. Sim. Eu não pensei. Peguei a mochila, vesti um moletom, saí de casa. A rua estava vazia. Frio. Silêncio pesado. Peguei um carro de aplicativo. O motorista tentou puxar conversa, mas eu mal respondi.
Quando chegamos no quarteirão do estúdio, pedi para ele parar a uns 50 metros. Paguei. Desci. Caminhei devagar até a entrada lateral. A porta estava encostada. Empurrei. O cheiro de sândalo me acertou na hora. Subi a escada interna, coração batendo alto. Havia uma luz acesa numa das salas. Parei na frente da porta. Respirei fundo. E entrei. Helena estava sentada no tapete. Pernas cruzadas, cabelo solto, sem maquiagem. Ela olhou para mim. Não disse nada. Eu fechei a porta devagar. Oi. Oi. Sentei no chão, de frente para ela. Por que você me cortou? Ela respirou fundo. Porque eu estava com medo. De quê? De tudo. Do que eu sentia. Do que você sentia. Do que isso podia virar. Eu fiquei em silêncio. E agora? Agora eu percebi que cortar contato não resolveu nada. Só piorou. A gente ficou ali, olhando um para o outro. E então ela falou. Eu não aguento mais o silêncio. Da minha casa, do meu casamento, da minha vida. Eu me aproximei. Então vamos fazer uma aula. Aqui, agora, sem cobranças. Só para você voltar a respirar. Ela aceitou. A gente fez uma sequência curta, movimentos suaves, respirações longas. No meio da prática, ouvimos um barulho no corredor. Passos. A gente congelou. Os passos se afastaram. Devia ser o segurança fazendo ronda. Helena me olhou, apavorada. A gente podia ter sido pegos, mas não fomos. Ainda. Terminamos a sequência sentados, frente a frente. Eu pedi para ela contar 10 respirações. Ela contou. Devagar. Olhando nos meus olhos. Quando chegou no 10, ela não desviou o olhar. E então se levantou. Vamos tentar uma última postura. Qual? Equilíbrio. Ela ficou de pé. Fechou os olhos. Levantou um pé. Eu me posicionei na frente dela, mãos estendidas. Ela colocou as pontas dos dedos nas minhas palmas. A conexão era elétrica. E então, sem aviso, ela deu um passo à frente. Abriu os olhos, encostou a testa na minha. Não foi beijo. Foi algo maior, mais profundo. A gente ficou ali, respirando junto, testas coladas, olhos fechados. Eu não sei quanto tempo consigo viver dividida assim. Ela sussurrou. Mas hoje eu só precisava não cair. Eu segurei a mão dela. Você não vai cair. O barulho do sistema de segurança começando a rotina das 5 da manhã nos acordou. Luzes acendendo. Ar-condicionado ligando. A gente se afastou devagar. Ela pegou a bolsa, ajeitou o cabelo, parou na porta. Eu não sei o que isso é. Se é começo, fim ou intervalo. Mas foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti em pé. Por dentro. E saiu. Eu fiquei sozinho na sala, sentado no tapete verde escuro, sentindo o lugar onde a testa dela tinha encostado, como se ainda estivesse quente. As semanas seguintes foram estranhas. A vida voltou a um tipo esquisito de normal. Helena não pediu aulas regulares, mas de vez em quando ela aparecia, no estúdio, em horários vazios, sempre discreta. A gente fazia a prática, conversava um pouco e se despedia, sem promessas, sem pressão. Só presente. Teve uma tarde de chuva em que ela chegou atrasada, cabelo molhado, rindo do próprio frizz. Teve uma noite em que ela falou do medo de envelhecer sozinha, e eu segurei a mão dela em silêncio. Teve uma manhã em que eu comentei de uma proposta para trabalhar em outro bairro, e ela me olhou como se estivesse perdendo algo, mas não disse nada. Pequenos momentos, que não se somavam numa história completa, mas eram suficientes. Numa quinta-feira, 3 meses depois daquela madrugada no estúdio, ela voltou para a turma de grupo. Entrou com as outras alunas, escolheu um tapete ao fundo, fez as posturas em silêncio. Durante uma sequência de equilíbrio, ela balançou de leve. Eu me aproximei. Você precisa de ajuda com o equilíbrio. Ela me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, cúmplice, que dizia tudo sem dizer nada. Hoje, 6 meses depois,
Eu ainda dou aula no mesmo estúdio. Helena ainda aparece. Não toda semana. Mas aparece. Às vezes na turma de grupo, às vezes sozinha, em horários vazios. A gente nunca falou sobre o que aconteceu naquela madrugada. Sobre a testa colada na minha. Sobre o que aquilo significou. Porque algumas coisas não precisam de nome. Só precisam existir. Teve uma noite, semana passada, em que eu fechei o estúdio sozinho. Apaguei as velas, enrolei os tapetes, e, quando fui desligar a luz, vi o tapete verde escuro dela guardado no canto. Peguei. Encostei no rosto. Ainda tinha o cheiro de sândalo. E alguma coisa que eu não sabia dar nome, mas que parecia com lembrança e com esperança. Naquela madrugada, com a testa dela encostada na minha e a cidade inteira lá embaixo, eu entendi que o nosso equilíbrio nunca foi sobre a postura perfeita. Foi sobre o risco de continuar respirando um ao lado do outro, sem promessas, sem garantias, só juntos, mesmo que fosse só por mais uma aula. Alguns segredos não pedem perdão, só pedem silêncio e mais uma aula. Fim.